Olá, boa noite. Aqui quem fala sou o repórter do canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias e ocorrências do mundo rodoviário. O vídeo começa agora. Para você que busca criar seu próprio site de vendas online sem precisar ter conhecimento em programação e design, eu te recomendo a Wix. Com a plataforma de e-commerce, você poderá selecionar um modelo pronto e personalizá-lo, inteiramente movendo e arrastando elementos visuais conforme preferir. Alguns destaques e vantagens de criar um site de vendas com a Wix são: plataforma de e-commerce completa, venda em diversos canais e gerencie sua loja em um painel integrado, loja virtual profissional com excelente experiência em vitrine virtual para seus clientes, soluções de pagamento avançadas para facilitar o checkout e design moderno e soluções profissionais para otimizar seu potencial de venda. Com a Wix é fácil gerenciar seus produtos e pedidos e, além disso, desde o plano básico, você já poderá aproveitar ferramentas de recuperação de carrinhos de compras abandonados e anunciar seus produtos para vender nas redes sociais. Não perca tempo e abra sua própria loja online na Wix, mesmo que você não precise ter ou não tenha reconhecimento em programação e design. Link aqui na descrição. Acesse a Wix e crie agora sua própria loja de vendas online. Chapecó recebe repasse do governo federal para custear transporte de idosos. Nesta semana, a cidade de Chapecó recebeu um repasse de R$2.168.463,01 do governo federal para custear a gratuidade das pessoas idosas no transporte coletivo urbano da cidade. Um benefício instituído pela Emenda Constitucional 123 de 14 de julho de 2022. De acordo com a prefeitura, o valor dos recursos foi calculado em cima do número de idosos com mais de 65 anos que habitam a cidade. Segundo o prefeito João Rodrigues, o valor será repassado à empresa permissionária do transporte coletivo, compensando e armazenando os prejuízos causados pela pandemia e pelo aumento de custos dos combustíveis e insumos. Esse benefício evita que o município tire dinheiro do seu caixa para uma compensação pelos prejuízos, explica o prefeito. Vale lembrar que a empresa Autoaviação Chapecó já havia solicitado um reajuste da tarifa de R$ 5,52, argumentando que os custos foram elevados, com a cidade concedendo o valor da tarifa para R$ 4,40. O cartão Top avançou fortemente ao longo de 2022 em funcionalidades e também se expandiu de maneira física pela adoção da plataforma em cidades da região metropolitana de São Paulo. Além da sua utilização por todas as linhas do metrô, da CPTM e da EMTU na região RMSP, o Top chegou às empresas de ônibus das cidades de Arujá, Rio Grande da Serra, Taboão da Serra, Cotia, São Roque e Ibuína. Nessas duas últimas, o cartão opera nas linhas suburbanas das cidades. A aceitação do Top nas linhas municipais permite que os habitantes dessas cidades que usam o transporte local tenham uma integração ainda maior com a plataforma única de pagamento do transporte público. Isso sem contar com os inúmeros benefícios da plataforma Top, como um todo, que permite a compra antecipada de bilhetes QR Code e pelo aplicativo e WhatsApp, e ainda comprar crédito para o cartão Top. E além do mais, podem contar com a integração do sistema intermunicipal com os trilhos, que permite o desconto para o usuário. O processo do Top em Taboão da Serra e Arujá foi concluído na primeira quinzena de agosto, quando as operadoras Arujá Transporte, Pirajussara e Fervina, em Taboão da Serra, começaram a aceitar o cartão Top. Em Rio Grande da Serra, o processo se deu na Viação Talismã, em junho deste ano. Já em Cotia, São Roque e Ibuína, o Top chegou nessa semana. Iniciada em 2021, a transição para a plataforma Top é uma etapa importante do processo de modernização dos meios de pagamento no transporte público da capital e da região metropolitana de São Paulo. O novo cartão Top pode ser solicitado em mais de 80 lojas credenciais por toda a capital e região metropolitana de São Paulo, em locais estratégicos, para que o passageiro tenha facilidade na emissão. Esse pedido é totalmente gratuito.
São Paulo vai aumentar a frota de ônibus, mas não vai dar gratuidade no dia das eleições no domingo, dia 30. Como ocorreu no primeiro turno das eleições, a cidade de São Paulo não vai conceder gratuidade nos ônibus do segundo turno, no domingo, dia 30 de outubro de 2022. A informação foi confirmada pela Prefeitura na manhã desta quinta-feira, dia 19. Assim, também como ocorreu no primeiro turno, para o próximo dia 30, a frota vai ser ampliada em relação aos domingos habituais. Serão em torno de 2.000 ônibus a mais, o que dá uma frota semelhante à de um sábado. Nesta terça-feira, dia 18, a decisão do Ministério STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, liberou às prefeituras que quiserem conceder o benefício. Os custos para não optar pela gratuidade a todos os passageiros no dia das eleições foram o principal fator considerado pela Prefeitura de São Paulo, que já subsidia o sistema de ônibus. A Prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, propôs um acordo com o consórcio Pró-Urbano, atual responsável pelo transporte coletivo da cidade desde 2012. O prefeito Duarte Nogueira encaminhou para a Câmara Municipal proposta de acordo que visa colocar um fim às discussões sobre o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A informação foi obtida pelo portal Tati, que reúne emissoras da região. A proposta inclui repassar 70 milhões de reais de indenização às empresas de ônibus e anistiar todas as multas aplicadas ao consórcio. Em troca, as empresas de ônibus assumem o compromisso de renovar a frota do sistema a partir de 2023 e ainda a desistência de todas as ações movidas contra o município. De acordo com o portal Tati, uma das ações é sustentada por perícia judicial que apontou prejuízo de 83 milhões de reais entre os anos 2020 e 2021. As multas que a prefeitura moveu contra o Pró-Urbano se referem às irregularidades cometidas ao longo do contrato, como o envelhecimento da frota, falta de abrigos nos pontos de ônibus e falta de seguro de responsabilidade civil. Pela proposta encaminhada pelo prefeito Duarte Nogueira, a indenização começaria a ser paga neste ano, com repasse de 20 milhões de reais no mês de novembro. Outras 3 parcelas seriam transferidas em 2023, 20 milhões de reais em janeiro e mais 20 milhões em junho. E em 2024, 10 milhões em janeiro. Na renovação da frota, as empresas comprarão ônibus com ar-condicionado, suspensão pneumática, Wi-Fi e conexão USB. Outro ponto do projeto do executivo sugere criar subsídio fixo à tarifa do transporte público. A Prefeitura de São Paulo suspende novas inscrições para exploração do transporte escolar gratuito. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Portaria 001/2022, suspendeu as novas inscrições do chamamento público para exploração do transporte escolar gratuito. O documento foi publicado nesta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, no Diário Oficial da cidade. De acordo com o texto, foram levadas em consideração para tal medida 2 fatos. Primeiramente, o dado de que a frota de veículos cadastrados para atendimento do TAG encontra-se em número notadamente superior à demanda de escolares da rede municipal de ensino que se utilizam no benefício. Em segundo lugar, a Secretaria observa que é necessária uma readequação de roteirização da demanda. A medida não atinge os veículos já credenciados e publicados até a data da publicação da portaria, e todos terão processamento assegurado. A abertura de novas inscrições está condicionada a um notório aumento da demanda de escolares a serem transportados. O programa denominado Vai e Volta presta serviço de transporte de educando crianças matriculados na rede municipal do ensino, RME da capital e entidades de educação especial conveniadas. O credenciamento abrange veículos escolares convencionais e acessíveis, abastecidos de combustível e demais insumos, com um motorista e um monitor. O valor estimado da contratação para o ano de 2022 foi anunciado em 325 milhões de reais. O credenciamento não pressupõe contratação de serviços, não tem caráter não exclusivo e está atrelado à necessidade dos atendimentos e das demandas existentes. No Rio de Janeiro, a Prefeitura investirá 10,5 milhões de reais na recuperação de pavimento em corredores do sistema BRT.
A Prefeitura do Rio de Janeiro vai contratar a empresa especializada para efetuar serviços de recuperação e conservação do piso rígido utilizado pelos ônibus do BRT Rio nos corredores Transcarioca, Transolímpica e Transoeste. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, com estimativa de valor de R$ 10.537.631,09 pelos trabalhos. De acordo com o texto, os serviços em pavimento rígido serão feitos na Transcarioca, Transolímpica, trecho de Avenida Salvador Allende e no trecho entre Terminal Deodoro e a estação BRT de Magalhães Bastos e Transoeste no lote 0, na área da AP3, AP4 e AP5. Ainda, segundo a gestão da cidade, o valor de mais de 10,5 milhões de reais de despesas está em adequação com a planilha orçamentária e financeira conforme a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual. Ainda durante a pandemia de Covid-19, a Prefeitura aprovou a contratação de uma empresa no valor de 2,89 milhões de reais para efetuar a recuperação do piso do corredor Transoeste, que era totalmente esburacado, com buracos em todas as pistas. Essa medida, na época, era uma espécie de resposta às reclamações feitas pela então concessionária operadora do BRT Rio, que alegava uma degradação maior e precoce dos veículos como resultado de um pavimento inadequado, o que diminuía a idade útil dos ônibus de até 20 anos para cerca de 5 anos de duração. A STM convoca reunião com CMTT para discutir redução de emissão de carbono com a substituição da frota de ônibus da capital paulista. Decisão recente da Prefeitura proíbe empresas do Sistema Municipal de Transporte Coletivo de comprarem veículos a diesel a partir de agora. A polêmica sobre a recente manifestação da SP Trans, com apoio do prefeito Ricardo Nunes, de impedir a introdução a partir de agora de ônibus a diesel no sistema de transporte coletivo da capital, será tema de pauta da próxima reunião da CMTT, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. A convocação do Conselho foi feita no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 19 de outubro, pelo secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira. A reunião será realizada nesta sexta-feira, dia 21, das 9 horas da manhã até o meio-dia. A participação, além dos conselhos, está aberta à população através da plataforma Teams. O segundo item da pauta aparece como redução de emissão de carbono com a substituição de frota de ônibus. No dia 15 de outubro de 2022, que véspera, a SP Trans enviou às companhias uma circular com a rúbrica da Superintendência de Cadastros do Sistema de Transporte, proibindo a inclusão de novos ônibus a diesel nas linhas municipais a partir desta segunda-feira, dia 17 de outubro. A medida causou surpresa no setor, que foi pego de surpresa. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reforçou a decisão. Nesta terça-feira, dia 18, ele disse que teve de ser contundente para que as empresas de ônibus começassem a, de fato, buscar modelos menos poluentes e assim cumprirem os contratos assinados em 2019 e a Lei de Mudanças Climáticas, que determinaram reduções de emissões de poluentes pelos transportes coletivos sobre pneus na cidade. Segundo o prefeito, a administração pública tentou buscar diálogo com as empresas para que houvesse a possibilidade real do cumprimento da meta de 2,6 mil ônibus elétricos operando na cidade de São Paulo até o fim de 2024. Foi necessária uma atitude contundente. O presidente do SPU Urbanos, entidade que representa as empresas de transporte capital paulista, Francisco Cristóvão, em entrevista na tarde de segunda-feira ao site Diário do Transporte, afirmou que a determinação da SP Trans vai aumentar os custos de produção dos serviços de transporte na cidade. Com isso, os subsídios e as tarifas devem aumentar. Os ônibus a diesel em circulação não serão retirados, podendo operar até o fim da idade permitida. Dos quase 14 mil ônibus municipais, a cidade de São Paulo conta hoje com 219 ônibus elétricos, sendo 201 trolleybus conectados à rede aérea operados pelas empresas ambiental do consórcio Transvida e 18 movidas a bateria operados pela Transwolf, na zona sul de São Paulo.
Cristóvão diz que, em média, um ônibus elétrico custa 3 vezes mais que um modelo similar a óleo diesel e que os custos operacionais são hoje entre 10% e 15% maiores que dos ônibus a combustão tradicional. Segundo o prefeito da entidade, contratualmente as empresas devem ser remuneradas pelos serviços prestados e pelos custos. Sendo ainda, se os custos sobem, logo sobem os recursos necessários para bancar os serviços. Estes recursos hoje são provenientes da tarifa e dos subsídios. Funcionários reclamam de atraso em pagamento e equipamentos têm funcionado com falhas na supervisão. As ciclofaixas de lazer da capital paulista, que funcionam aos domingos e feriados, vêm passando por problemas, como o atraso no pagamento de salários dos funcionários desde agosto deste ano. Este é um dos motivos que levou a Prefeitura de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a determinar por 30 dias a suspensão do termo de cooperação com a agência Coranda TV e Publicidade. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da cidade nesta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. A decisão de suspender o convênio se deu em especial após as manifestações de assessoria técnica e assessoria jurídica da STM. Em nota, a 7SP encaminhou o seguinte esclarecimento. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito suspendeu o contrato com a empresa Coranda por 30 dias para apuração das irregularidades contratuais. A empresa ainda tem o prazo por contrato para a apresentação de suas justificativas. A suspensão não é a rescisão contratual. A STM trabalha pela elaboração de um contrato emergencial para implantação de ciclofaixa de lazer no próximo domingo. Em agosto deste ano, a Prefeitura assinou o termo de cooperação com validade por 6 meses. A empresa apresentou um custo total de operação de R$ 6.250.000 por este período. O patrocínio até então era da Uber, empresa de aplicativo de carros que desistiu do contrato. Linha que liga a Zona Norte de São Paulo à Zona Leste altera horários. A MTO alterou os horários da linha 121 que liga Guarulhos, na Zona Norte de São Paulo, a Penha, na Zona Leste, a partir desta quarta-feira, dia 18 de outubro. Os usuários podem consultar os novos horários no seu site ou aplicativo da EMTU. Surge imagem do Paradiso G8200 scanner da Aviação Cometa. A Aviação Cometa deve receber em breve um novo e moderno ônibus rodoviário Paradiso G8200 equipado com chassi Scania K300 4x2 de 14 metros. O veículo foi visto em Caxias do Sul realizando testes. O número de ônibus adquiridos, assim como a sua configuração interna, ainda não são conhecidas, ao menos de forma oficial. Recentemente, uma unidade do Marco Polo Paradiso G8800 Double Decker, equipado com chassi Scania Euro 6 da Autoaviação 1001, que faz parte do grupo JCA, onde a Aviação Cometa também participa, chamou a atenção de passageiros e admiradores de ônibus. Em sua última renovação de parte da frota, a Aviação Cometa optou por adquirir o ônibus Buscar Vista Bus 360, também equipado com chassi Scania e demais itens de série com toalete, ar-condicionados, entre outros itens. Entre algumas das empresas que estão investindo na renovação de parte de suas frotas, com o modelo Paradiso G8200 estão a Aviação Garcia, São Bento e Juína, entre outras. A Prefeitura de Caraguatatuba amplia a linha 401 do Rio Douro até Universidade Módulo. A ação é experimental e durará 30 dias. A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, ampliou nesta terça-feira de 18 de outubro de 2022 o itinerário da linha de ônibus 401, que vai do Rio Douro ao Centro Universitário Módulo, em Martim de Sá. De acordo com a Prefeitura, a mudança acontece de forma experimental pelos próximos 30 dias, quando os ônibus sairão do bairro Rio Douro às 6 horas e 10 minutos da tarde com destino à faculdade, depois na saída da faculdade às 10 horas da noite, com destino ao bairro. O objetivo da ação é atender a demanda dos estudantes que moram na região e utilizam transporte público de maneira regular, com a linha podendo ser definida caso a adesão seja boa. Novidade na frota do BRT Rio. A Caio deve entregar em breve os novos ônibus Volksbus 22280 ODS para o BRT Rio.
Os 35 novos ônibus urbanos modelo Caio Apache VIP5, equipados com chassi Volksbus 22280 ODS, devem entrar em operação nas próximas semanas, já que a fabricante em Botucatu poderá realizar a entrega de parte do lote em breve. Acredita-se que os novos coletivos possam ser escalados para a linha 17 que liga o bairro de Campo Grande a Santa Cruz, atendendo os passageiros ao corredor da Avenida Cesário de Melo. Os novos ônibus seguem com as portas normais, como nos ônibus já utilizados no serviço convencional. Os 35 novos veículos seguem equipados com ar-condicionado e acesso especial para passageiros com baixa mobilidade. Uma imagem que segue sendo divulgada nas redes sociais e também em grupos de mensagem por aplicativo. É possível notar o novo ônibus já com a identidade visual em tons de amarelo, cinza e preto. Uma forma de a prefeitura abandonar a identidade azul criada na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes. Nos últimos meses, os moradores da cidade do Rio de Janeiro que precisam se deslocar utilizando os ônibus do sistema BRT Rio reclamam de atrasos, ônibus lotados e casos de coletivos pegando fogo, como ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 19. Liminar na Justiça Federal, emitida nesta segunda-feira, questiona a portaria número 27 já suspensa por decisão recente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Mais uma decisão judicial se posiciona contra a portaria número 27, expedida pela ANTT em 7 de março de 2022. A portaria define critérios para a fiscalização do transporte interestadual de passageiros, sob responsabilidade da agência. O texto da medida padronizou o procedimento de fiscalização definido na Resolução número 4.287, de 13 de março de 2014. Uma decisão de 10 de outubro de 2010 da juíza federal Mônica Altram Machado Nobre, da 4ª turma do TRF3, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, suspendeu a vigência da portaria 27. Nobre acatou a ação de autoria do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática de São Paulo. Nessa segunda-feira, dia 17 de outubro, outra decisão, desta vez um mandato de segurança civil da 17ª Vara Civil Federal de São Paulo concedeu liminar à transportadora turística Natal Limitada, a empresa de Mogi das Cruzes, afastando a incidência da portaria número 27. A liminar impede preventivamente apreensões de veículos e autuações por suposto transporte clandestino de passageiros. A Turística Natal passou a atuar no transporte de passageiros autorizadas pela ANTT na modalidade de fretamento. No entanto, a empresa tem sido alvo de atuações por transporte clandestino, nos termos de portaria número 27 da ANTT, após começar a usar plataformas digitais para oferta de seus serviços. A empresa afirma no pedido de liminar que o uso das plataformas digitais em nada mudou suas operações, ocorrendo nos termos da autorização já expedida pela ANTT. Na decisão assinada por Ricardo de Castro Nascimento, juiz federal substituto da 17ª Vara da Justiça Federal, a primeira subseção judiciária do Estado de São Paulo, ressalta que a legislação atual define duas exigências legais para realizar o transporte terrestre não regular ou por fretamento: autorização do poder público e vedação de venda de bilhetagem. A Turística Natal, o juiz afirma, apenas vale-se das plataformas digitais para organizar a demanda de viagens de seus clientes, otimizando o custo e oportunidades, e conclui impedir a aviação de agenciar clientes por meio de plataformas digitais, sob fundamento de exercício não autorizado de transporte. É impedir o uso de novas tecnologias criadas para incrementar e melhorar os serviços prestados, tanto para a empresa como para usuários. E reforça, ademais, o transporte clandestino de passageiros é aquele realizado sem qualquer tipo de autorização, nos termos da súmula número 11 da própria ANTT. Para o juiz Castro Nascimento, reverte-se de flagrante ilegalidade eventual a atuação da ANTT ao restringir a atuação da impetrante por suposto transporte clandestino, pois a lei não impede agenciamento de passageiros por plataformas digitais. A decisão aponta contradições na portaria número 27 ao considerar clandestino o transporte realizado com devida autorização da ANTT para fretamento, porém, quando operado em condições semelhantes ao regular, e conclui, em resumo, a diferença é promovida pela ANTT por atos normativos infralegais,
carece de amparo legal, pois confere tratamento diferenciado para situações tratadas de idêntica forma. A Via Mobilidade diz que não vai assinar TAC proposto por promotoria para melhorias das linhas 8 e 9 de trens metropolitanos. A Via Mobilidade descartou neste momento assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta, que vai ser proposto pelo Ministério Público de São Paulo para melhorar a operação das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda de trens metropolitanos. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social deu prazo de 10 dias para a companhia responder. De acordo com a concessionária formada pelos grupos CCR e Ruas Invest, em resposta, nesta terça-feira, dia 18, o contrato de concessão está sendo cumprido e que melhorias estão sendo feitas. Com isso, aumenta a convicção de o Ministério Público de São Paulo entrar na Justiça pedindo o rompimento do contrato da Via Mobilidade com o Estado. Nesta segunda-feira, dia 17, o Ministério Público de São Paulo cogita em pedir judicialmente a rescisão do contrato da Via Mobilidade pelas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda de trens metropolitanos. O promotor Silvio Antônio Marques, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, mandou o ofício à CPTM para saber as medidas necessárias para a estatal reassumir as linhas caso ocorra o rompimento contratual. Prefeitura do Rio de Janeiro repassa mais 3,7 milhões de reais para os consórcios do transporte coletivo. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou nesta terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, mais um repasse financeiro para os 4 consórcios operadores do transporte coletivo da cidade. O novo pagamento corresponde a quase 3,7 milhões de reais. Os repasses efetuados pela Prefeitura ao setor se referem à diferença entre a tarifa pública, valor pago pelo passageiro, e a tarifa de remuneração, valor real da passagem de ônibus. Seguiu o repasse efetuado para cada consórcio. O consórcio Santa Cruz passou a custar R$ 569.529,44. Já do consórcio Internorte são R$ 1.281.122,89. No consórcio Santa Cruz são R$ 827.034,11. E no consórcio Transcarioca são R$ 11.061.658,14. Em 22 de maio de 2022, a Justiça homologou um acordo entre a Prefeitura, empresas de ônibus e Ministério Público para tentar reduzir os problemas de transporte municipais. Além da renovação de frota, reativação de linhas e melhorias no atendimento, o acordo estipulou o congelamento de tarifa de R$ 4,05 por mais um ano. O valor está desde 2019. E o pagamento de subsídios às operações das empresas. Pelas normas, as empresas não recebem subsídios por passageiros transportados, mas os serviços prestados, o que é mensurado pela quilometragem percorrida apurada por meio do GPS dos ônibus. O mais recente repasse ocorreu no dia 13 de outubro, com valor aproximado de 18 milhões de reais. A Transacreana espera autorização para operar a linha mais extensa do mundo. A Viação Transacreana aguarda apenas a liberação da NTT para operar a linha de ônibus que liga Lima, capital do Peru, à cidade de São Paulo, maior metrópole da América Latina. São mais de 5.000 quilômetros de uma longa jornada rodoviária, provavelmente a rota mais extensa do mundo. A linha era explorada no passado pela peruana Expresso Internacional Armeno, mas após a falência da empresa, com a morte dos proprietários da pandemia de Covid-19, o trajeto está sem atendimento. Segundo a nota do governo do estado do Acre, a Transacreana já possui os documentos necessários e autorização para circular no território do Peru. Resta apenas a aprovação da NTT sobre a cobertura dos seguros veiculares. O gerente da aviação, Anderson Nascimento, explica a situação. Durante a pandemia, a NTT mudou algumas regras e estamos enfrentando uma grande burocracia quanto ao seguro. Pelas exigências que estão sendo feitas, nenhuma seguradora brasileira se encaixa nas normativas da ANTT. No entanto, a Transacreana já fez o primeiro teste internacional graças a uma autorização em caráter emergencial. A empresa foi responsável por transportar a comitiva liderada pelo Acre, que participou do lançamento do Corredor Turístico Trinacional Amazônico Andino e da primeira Feira Internacional de Turismo na região de Cusco.
De acordo com a nota do governo do estado do Acre, subir a Cordilheira dos Andes é um dos maiores desafios da Transacriana. Os motoristas precisam de grande habilidade para realizar as curvas extremamente fechadas da rodovia Interoceânica Sul, a Estrada do Pacífico, e se manter lúcidos em trechos com quase 5.000 metros de altitude no âmbito peruano. Em grandes alturas, o oxigênio é escasso e o corpo humano sofre com o chamado mal da montanha, que ocasiona sonolência, dor de cabeça e até mesmo perda de consciência em outros distúrbios. A empresa anuncia ainda outra novidade: a implantação da linha Rio Branco a Porto Maldonado, também no Peru. A Transacriana solicitou à ANTT a operação do trecho 575 km, com frequência de 6 vezes por semana entre duas cidades. A iniciativa conta com o apoio institucional do governo do estado, conforme ressalta a diretora de turismo da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Vácila Bezerra. A retomada da maior linha de ônibus do mundo e de nova rota até Porto Maldonado será muito importante na consolidação da rota turística trinacional, que foi lançada recentemente. A Transacriana será muito importante neste processo. A Única Fácil escolhe Optibus para transformar digitalmente sua operação no estado do Rio de Janeiro. A Única Fácil, operadora de ônibus intermunicipal do Rio de Janeiro, escolhe o software de programação e planejamento da Optibus para transformar digitalmente sua operação de transporte público. Fundada na cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, a Única Fácil possui mais de 80 anos de experiência no setor do transporte público. A empresa opera nas cidades do Rio de Janeiro, região dos Lagos, Baixada Fluminense e Petrópolis, além de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, transportando quase 2 milhões de passageiros anualmente. A Única Fácil buscava uma plataforma de programação e planejamento que permitisse rapidamente criar e analisar vários cenários de serviço, que fornece indicadores-chave de desempenho e que digitalizasse os processos de trabalho da empresa, com o objetivo de aumentar a eficiência, agilidade e previsibilidade de suas operações diárias. A Única Fácil firmou parceria com a Optibus para utilização dos produtos de programação e planejamento, que faz parte da plataforma de software de ponta a ponta da Optibus para operações de transporte público. Com poderosos algoritmos de otimização e inteligência artificial, o software nativo na nuvem da Optibus vai contribuir para a total transformação digital dos dados, processos e sistemas da Única Fácil. E isso tornará as mudanças de rede automatizadas e simples, e aumentará a agilidade e a precisão do trabalho das equipes de planejamento e operação. Estamos confiantes nos produtos da Optibus e no benefício que o software trará à Única Fácil em termos de eficiência operacional e de custos. Teremos agora a capacidade de ser mais ágeis na tomada de decisões e aprimorar nosso padrão de trabalho, trazendo soluções otimizadas em um tempo real, disse Matheus Neves, CEO da Única Fácil. É um privilégio trabalhar neste projeto com a Única Fácil. Ficamos muito satisfeitos por termos sido escolhidos como solução de software nesta jornada para a digitalização dos processos de operação. Temos certeza que será uma parceria com muitos frutos para os próximos anos. Somos gratos e estamos orgulhosos em juntos ajudar nossos parceiros a tornar o transporte público melhor, comentou Victor Celada, diretor regional da Optibus no Brasil. Em São Paulo, a Aviação Pirajussara abre vagas para mecânico e motoristas. A Aviação Pirajussara, que possui sede na cidade de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, e que opera linhas municipais e intermunicipais, segue com vagas abertas para mecânico diesel e socorrista e motorista de ônibus. Os interessados em uma das vagas precisam ter experiência comprovada em carteira para a vaga escolhida e ter acesso fácil ao município de Embu das Artes, local da sede da empresa. Para a vaga de motorista, é preciso ter habilitado com CNH categoria D e E. Os currículos devem ser encaminhados por e-mail através do endereço rh@vpirajussara.com.br ou entregue na Avenida Rotary 600, Parque Industrial Rua Freitas, em Embu das Artes, CEP 068160030. No Sul,
A cidade de Porto Alegre anuncia tarifa zero nos ônibus no domingo de eleições. A Prefeitura de Porto Alegre informa que o vereador e prefeito em exercício, Idenir Chessin, sancionou na manhã desta terça-feira a lei que inclui a previsão da tarifa zero nas datas envolvendo as eleições com voto obrigatório. De acordo com o governo municipal, o projeto foi encaminhado pelo prefeito Sebastião Melo no dia 3 de outubro e foi aprovada pela Câmara Municipal na última quinta-feira. Conforme a proposta, que altera a Lei Complementar número 362 de 1995, serão complementados os dias de eleições majoritárias e proporcionais em níveis federal, estadual e municipal. O projeto foi construído de forma democrática e coletiva, com diálogo com as demandas da população e acessibilidade do Legislativo e do Executivo, afirmou Sechin. Ainda segundo a administração municipal, Melo retorna a Porto Alegre no início desta tarde. O prefeito participou na segunda-feira, dia 17, no Rio de Janeiro, do 8º Fórum Global do Pacto de Milão, evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que discutiu políticas alimentares urbanas. No dia 29 de setembro, antes do primeiro turno, o prefeito e integrantes da gestão estiveram no Ministério Público para definir acordo e viabilizar a gratuidade da população de baixa renda, na construção que envolveu ainda Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas e a presidência da Câmara Municipal. Ainda segundo a Prefeitura de Porto Alegre, por decisão judicial, o dia 2 de outubro teve passe livre. Melo pontuou o debate nacional sobre incluir o financiamento do passe livre nas eleições. Em Porto Alegre, o custo supera R$1 milhão a cada dia de operação. MPCE autua empresas de ônibus por publicidade enganosa. O Ministério Público do Estado do Ceará informa que o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor autuou nesta segunda-feira, dia 17, as empresas São Benedito, Princesa de Inhamuns e Expresso Guanabara em fiscalização para verificar se essas estão cumprindo o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Ainda segundo o MPCE, a ação de fiscalização acontece no âmbito do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no estado do Ceará. Na ocasião, as empresas Princesa de Inhamuns e Expresso Guanabara foram autuadas por publicidade enganosa, já que foi constatado dentro dos ônibus a presença de placas que indicavam o serviço de Wi-Fi gratuito, sendo que o mesmo estivesse em funcionamento. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6, inciso 4, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços é um dos direitos básicos do consumidor. Por sua vez, o DECOM autuou a São Benedito por não possuir no guichê de atendimento da empresa dentro da rodoviária Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, com base nos termos da Lei Federal número 12.291 de 2010. A empresa também foi autuada por não informar de maneira clara, precisa e ostentativa os preços das viagens aos consumidores. Também foram observados na fiscalização outros pontos, como a higiene e limpeza dos transportes e atraso dos ônibus no início da linha. A Lei Estadual número 13.094 de 2001, em seu artigo 16, inciso 5, destaca que cabe às empresas apresentar seus veículos para início de operação em condições de segurança, conforto e higiene, bem como atender às especificações, normas e padrões técnicos estabelecidos pelas normas legais, regulamentares e pactuadas pertinentes. O artigo 25 da mesma lei destacada que fica estabelecida uma tolerância máxima de 10 minutos, além do horário marcado para a chegada do veículo no ponto inicial da linha. Tais horários, de acordo com o artigo 29 da legislação, serão fixados em função da demanda de passageiros e características de cada linha, objetivando a satisfação do usuário, a segurança de tráfego e a rentabilidade das viagens, evitada sempre que possível as superposições de horários. As empresas autuadas terão até 20 dias para apresentar defesa junto ao DECOM.
A equipe de fiscalização do DECOM está disponível para receber reclamação ou denúncias de consumidores através dos números 3452 4505 e 98685 6748 ou WhatsApp e pelo e-mail decom.fisc@mpce.mp.br com informações do Ministério Público do Estado do Ceará. No Paraná, ônibus da Prefeitura de Ibema seguem em péssimo estado de conservação. Alguns ônibus urbanos que são utilizados pela Prefeitura de Ibema, no interior do Paraná, seguem em péssimo estado de conservação por falta de manutenção, como denuncia o vereador da cidade Jefferson Ferreira. O vereador mostra a denúncia através de suas redes sociais, onde um dos coletivos, ao invés de estar no pátio da prefeitura, segue estacionado em uma oficina mecânica, mostrando, segundo o vereador, a falta de compromisso com o transporte na cidade. O parlamentar afirma ainda que é comum encontrar veículos da prefeitura apresentando problemas mecânicos, seja na cidade ou em outros municípios, quando os veículos são deslocados. A Prefeitura de Ibema ainda não se manifestou sobre a situação dos ônibus apresentados da denúncia do vereador. Em seu site, não consta nenhuma informação sobre o assunto. No Rio, colisão entre carro e ônibus deixa um ferido em Niterói. Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus urbano da autolotação em Gá, modelo Marco Polo Viale BRS, modelo Mercedes-Benz O500U, deixa uma pessoa ferida no fim da madrugada desta terça-feira. De acordo com a Prefeitura de Niterói, o acidente ocorreu na esquina das ruas Maris e Barros com Gavião Peixoto, em Icaraí, zona sul de Niterói, por volta das 5 horas da madrugada. A agente do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e também da Polícia Civil do Rio atenderam a ocorrência. A linha em que o ônibus fazia não foi informada. O motorista do veículo de passeio, que não teve a sua identidade revelada, foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca, zona norte de Niterói. A unidade hospitalar ainda não informou o estado de saúde da vítima. Uma equipe de perícia foi acionada para o local do acidente. As causas da colisão seguem sendo investigadas. E para finalizar, no Rio, o ônibus do BRT Rio pega fogo na zona oeste. Um ônibus articulado do BRT Rio, que atualmente é administrado pela empresa Mob Rio, criada na gestão do prefeito Eduardo Paz para gerenciar a intervenção no setor, pegou fogo na manhã desta quarta-feira, dia 19. O incidente ocorreu nas proximidades da estação Recreio Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foram acionados e conseguiram conter as chamas. Uma intensa fumaça negra foi vista em vídeos que estão sendo divulgados nas principais redes sociais e demais grupos de mensagem por aplicativo. O Centro de Operações do Rio de Janeiro informa que a pista central da Avenida das Américas, no sentido Barra da Tijuca, ficou interditada e provoca lentidão devido ao incidente com o ônibus do BRT Rio. Nas imagens que estão sendo divulgadas é possível notar que o fogo pode ter sido iniciado da parte traseira do veículo, onde está localizado o motor do ônibus. A empresa Mob Rio, que administra o sistema BRT, informa que um articulado pegou fogo na manhã desta quarta-feira, próximo à estação Recreio Shopping, sentido Alvorada, e que não houve feridos. Ainda segundo a empresa, uma perícia deverá determinar as causas do acidente do incêndio. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.